trauma também faz parte do processo terapêutico. Ou seja, é preciso um trauma para que você retome ou mude o funcionamento da sua mente. Porque é um trauma que fez você produzir um tipo de movimento. Então, imagine que você está andando e de repente um impacto acontece que muda a direção da sua vida. Para mudar de volta a direção da sua vida também é preciso ter o trauma. Então vamos falar um pouco sobre isso, utilizando a psicanálise de Lacan, que por sua vez se utiliza de Aristóteles. Bom, Lacan diz que o inconsciente ele é estruturado como linguagem e ele usa isso a partir dos seus estudos de Saussure, que é um teórico da linguagem. E Saussure fala da cadeia de significantes, que de forma simplista seria uma cadeia de palavras que gera um significado. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou falando aqui. É uma cadeia de significantes que produz um significado. A palavra sozinha ela não tem sentido, mas ela precisa de uma cadeia de significantes. O carro está lá fora. Só carro não faz sentido, mas o seu carro está lá fora. Uma cadeia de significantes. E Lacan pega essa ideia e coloca dentro da psicanálise, dentro da estrutura do psiquismo do inconsciente, entendendo que o inconsciente ele é formado como essa linguagem. Essas sequências de palavras que geram uma cadeia de significantes e que vai gerar um significado. E dentro disso tem o sujeito, a pessoa que se posiciona dentro dessa cadeia, com os seus desejos, os seus medos, enfim. Essa cadeia de significantes vai gerar um significado psíquico na vida dessa pessoa. Então a gente precisa entender isso. Essa cadeia de significantes. E para Lacan isso tem a ver com automaton, que é uma interpretação que ele traz de Aristóteles, onde é sempre uma repetição da pessoa, do sujeito, dentro dessa cadeia. Então se eu pegar assim, por exemplo, o pai, alguém está falando algo sobre a infância e diz assim, o pai, daí tem a palavra vergonha, tem a palavra autoridade, tem a palavra escola. Então essas palavras seguem uma cadeia significante e esse sujeito, essa pessoa está dentro dessa cadeia e precisa mudar essa cadeia. Cadeia de significantes, utilizando Lacan, para falar que nós estamos dentro de uma cadeia de significantes, de um discurso, de uma fala, de uma palavra que é carregada de afeto, carregada de desejo, carregada de vontade, carregada de um monte de coisa. E houve um trauma, como eu falei, a gente está caminhando e houve um impacto na vida. Você está lá na sua infância, aconteceu alguma coisa, você observou algo, impactou a sua mente e gerou uma sequência, um discurso. Por isso que nós estamos presos em palavras. Gerou uma cadeia de significantes. Eu sou burro. Ou, sei lá, meu pai me batia e eu sentia vergonha. Isso é uma cadeia de significantes, que é uma lei psíquica, que é uma lei estrutural, como um discurso que o cérebro caminha dentro daquilo. Só que precisa haver aquilo que Lacan chama de tiquê, que também empresta de Aristóteles, que é o acaso, que é o imprevisto. Algo precisa interromper, assim como o trauma lá no início, na primeira infância, causou um caminho, mudou o curso da sua vida, agora para voltar precisa haver um imprevisto para quebrar essa cadeia de significantes. Algo precisa se interpor ali no meio, para quebrar, para modificar isso novamente. E isso é doloroso, por isso que o processo terapêutico ele também vai ter um trauma, ele vai causar uma dor. Não é exatamente uma felicidade que você vai sentir. Isso dentro do processo analítico. Agora existem outras abordagens, mas dentro do processo analítico vai ter que haver esse trauma, esse processo traumático que se interpõe nessa cadeia de significantes.
Por isso a gente desconfia muito quando o paciente ou a pessoa diz que você está se sentindo muito bem agora. Porque a mente dela pode estar, na verdade, gerando um escape. E não tocou naquilo que está emergindo dali. Então a gente vai perceber um pouco esse acaso que às vezes acontece nas associações livres, nas associações condicionadas, quando é aquela estranheza. A pessoa está falando, o que é esse tiquê? A pessoa está falando, por exemplo, estou falando aqui, falando do celular e falo carro. Algo entrou ali como imprevisto, emergiu de um lugar. Isso a gente vê na análise. Bom, terminei falando a parte 2 sobre o imprevisto, aquilo que se interpõe na cadeia de significantes, ou seja, na linguagem. E na associação condicionada, a gente vai ver, por exemplo, a pessoa estar falando algo, relatando algo, e alguma coisa aparece no meio. Talvez você já viu entrevistas, por exemplo, onde a pessoa está falando e de repente parece que fala alguma palavra que quebrou aquela ordem. E isso é a dor, isso é o trauma. Emergiu de algum lugar e quebrou a ordem. Porque a vida ela é feita de ordens. Existe uma sequência. Aquilo que quebra, por exemplo, você está andando de carro, vai para tal lugar, mas há um acidente. Ou seja, interrompeu a sequência daquilo. É a dor, é o trauma. E por exemplo, você está falando com a pessoa, tem um exemplo, por exemplo, o jovem está falando, meu pai me levava para o trabalho e na rua tinha um cachorro muito grande que eu tinha medo e eu nunca falei isso para ele. Então ali a parte do cachorro é a parte da estranheza, que está meio fora do contexto. E é nesse cachorro que a gente vai entender que ele emerge de um campo que não foi representado, de um campo que não foi simbolizado, um campo do real, do campo traumático, ali que a gente tem que prestar atenção. Ele está quebrando a cadeia do significante, do discurso dessa pessoa. Então essa estranheza a gente tem que prestar atenção. É ali. Só que a mente dele está tentando se defender. Então não deixa exatamente vir aquilo, mas está vindo de forma camuflada. Mas é ali que precisa prestar atenção. Então quando você vai analisando, pegou aquele acaso ali. E a pessoa tem que tocar naquele acaso. O que é esse cachorro? Você tem medo. O que está associando? Entende? Está emergindo de um inconsciente ali, de um afeto. E ele precisa ressentir aquilo, entender aquilo e compreender aquilo. Esse é o tiquê que precisa ter muitas vezes na nossa vida para gerar aquela estranheza, aquele desconforto, para voltar o curso da vida. Então esse sujeito, essa pessoa, esse indivíduo, a tendência da mente é haver uma repetição, sempre retornar. Não exatamente a mente, mas a pessoa, eu, você, a gente tem sempre uma tendência a retornar para o mesmo lugar nesta cadeia de significantes. Então preste atenção. Preste atenção na tua cadeia de significantes no teu dia a dia. Ou seja, quais são as palavras que você mais repete durante o seu dia? Não só repete na fala externa, mas também repete no pensamento. Preste atenção a essas palavras. Porque essas palavras elas formam uma cadeia de significantes que estão interligadas. E você está dentro dessa cadeia. E muito provavelmente está se repetindo dentro dessa cadeia. E precisa quebrar essa cadeia. Precisa
mudar a fala, mudar a palavra, mudar o discurso. Primeiro se identificar nessa cadeia. Primeiro se identificar. Se perceber. E perceber aonde ela aparece. De onde ela vem. Qual a origem dessa cadeia de significantes, de palavras? Qual foi o trauma ali que produziu isso? E agora precisa ver o tiquê, como Lacan diz. Um outro imprevisto, um outro acaso. Que às vezes a vida vem e te promove isso, através de uma crise, através de um momento crítico, para você mudar o curso. E nesse momento crítico vai vir à tona algo. No meio dessa cadeia, aquela estranheza. Que você vai se estranhar, você vai estranhar a tua fala em algum ponto, você vai... É aquela parte do real, tipo, que você não sabe exatamente. Mas é ali que você tem que prestar atenção. Porque está havendo uma mudança do curso para você retornar. Mas muitas pessoas não ouvem nesses momentos. E continuam, camuflam e continuam, mas sempre se repetem nesse mesmo local. Eu sei que esse é um tema muito complexo, ainda mais quando a gente fala sobre o psicanalista Lacan, que ele tem uma complexidade muito grande, mas a gente precisa se esforçar para entender as coisas. Não simplesmente não entendi e pulo de vídeo. Não, a gente precisa muitas vezes ficar meditando e pensando sobre aquilo, para que haja luz, para que brote a semente da palavra e do entendimento. Mas, voltando aqui, resumindo, então muitas vezes a nossa mente, ela vai repetir nesse processo de automaton, como diria Lacan. E vai tentar nos levar sempre para aquele mesmo lugar, aquela mesma posição, num contexto psíquico, ou no mesmo drama, na mesma fantasia, no mesmo contexto, que talvez você já viveu lá, e que depois viveu, e que você se percebe sempre, você se relacionou com uma pessoa, e depois se relacionou com a pessoa que é igual, no mesmo conflito de relacionamento, depois você sai dali, passa um tempo, você volta para aquele mesmo lugar, ou para aquela mesma queixa, ou para aquela mesma drama, enfim. É uma repetição, muitas vezes, do drama infantil, dessa cadeia de significantes, de discurso, que muitas vezes se cria lá no campo infantil da infância, ou naquela região primária da nossa vida. Então, onde você está nessa cadeia de significantes, que é a cadeia de palavras, discurso, que se repete? Você está repetindo? O que está emergindo de estranheza? Precisa quebrar a cadeia. Precisa quebrar a cadeia. Então é isso. É um processo de identificação. Por isso é um processo que exige esforço. Exige análise. Compreensão. Para ver aonde nós estamos repetindo. E perceber aquilo que a vida está trazendo como estranheza para nos quebrar essa cadeia. Ok? Então, como eu disse, é um tema muito complexo, mas espero que de alguma forma te traga algum tipo de luz e de entendimento. Então é isso. Um abraço e compartilhe para quem mais você quiser.